Você não é o centro do universo. O mundo não gira ao seu redor. Eu estava navegando no X esses dias, que é o antigo Twitter, e uma postagem me chamou muita atenção de uma forma negativa. Eu vi um vídeo lá que eu vou compartilhar com vocês agora para vocês entenderem do que eu vou falar. O vídeo é esse. Como vocês viram, o vídeo é de uma ferramenta, de um utensílio, digamos assim, que ajuda na abertura de potes. E o que é que me chamou a atenção nesse post? Primeiro foi a pessoa que postou estava meio que demonizando essa ferramenta, falando que era um absurdo, que isso era contra os princípios, porque acaba com o trabalho dos homens, porque para ele o trabalho dos homens é abrir potes, né? E de certa forma a gente faz isso mesmo, né? É uma questão até que é um meme, né? A questão que a gente vê muito em filmes, enfim, é normal o homem lá abrir o pote quando a mulher não consegue, né? Primeiro ponto é esse. Então ele estava meio que revoltado por conta que essa ferramenta tirava o trabalho do homem, como se diminuísse a masculinidade, enfim. E as pessoas nos comentários meio que estavam confirmando a fala dele, concordando, dizendo que é mesmo, é um absurdo, isso tem que ser abolido. Até que uma pessoa nos comentários diz: olha, mas eu tenho um determinado problema, que eu não sei se era AVC, alguma coisa assim. O post era em inglês, aí eu não lembro agora muito bem o que ela disse, mas ela tinha um problema que limitava a mobilidade dessa pessoa. Ou seja, ela tinha dificuldade de abrir o pote, que teoricamente é uma coisa simples, digamos assim. Aí foi que algumas pessoas, nesses casos tudo bem e tudo, mas mesmo assim, muitas pessoas estavam criticando, inclusive dizendo que essa ferramenta tinha que ser abolida, que não deveria existir. E onde veio a reflexão? Que eu acredito que isso é um grande problema da humanidade. A humanidade tem muitos problemas, obviamente, mas um deles que eu acho mais sério, que prejudica mais, que traz mais danos à convivência social, é o fato das pessoas não entenderem que as coisas não são feitas para elas. A pessoa ela não é o centro do universo, cara. Parece que as pessoas acham que tudo gira em torno delas, mas não é assim. Quando a pessoa joga críticas pesadas sobre algo que ela não conhece, ela está sendo ali muito ignorante. Por quê? Se aquilo existe, muito provavelmente tem um motivo, tem uma necessidade, alguém se beneficia com aquilo. E só porque uma pessoa não se beneficia, acha que ninguém mais pode se beneficiar? E assim, existem muitos exemplos, né, que isso acontece. Eu lembrei de uns aqui que eu vou contar a vocês. Uma vez eu estava viajando com um amigo de carro e a gente passou numa curva, né, a gente ia saindo da cidadezinha e ia pegar a estrada principal para voltar para casa. Bem nessa curva tinha um cara caído de moto, não é um acidente. A gente passou por eles e comentou, né, vixe, um acidente aqui, distante das coisas. E beleza, a gente seguiu nosso destino. Só que logo em seguida veio uma ambulância. Aí um amigo comentou assim: cara, ainda bem que a ambulância veio rápido. Na hora que ele falou isso, eu pensei: pô, mas a ambulância veio rápido, como assim? Ele não caiu agora? A gente não sabe qual foi o momento que ele caiu. Talvez ele tivesse caído e estivesse ali no chão há mais de 2 horas, 3, 5 horas. E a ambulância só chegou no momento que nós passamos por ele. Aí o meu amigo, para ele, a impressão é que a ambulância chegou logo porque ele viu o cara caído naquele momento. Sabe? É como se não existisse o antes dele ter passado ali e não depois. É só a partir do momento que ele viu aquilo. Isso é um exemplo inofensivo, assim, mas que retrata bem como as pessoas, muitas vezes, são limitadas à sua própria visão. Outro amigo que eu tenho, né, não tenho mais contato, mas enfim, a gente estava conversando sobre a comida de um determinado local. E ele disse assim: cara, aquela comida não presta, aquela comida é horrível. Só que outras pessoas gostavam. Só que na cabeça dele, por ele não gostar daquela comida, simplesmente a comida não prestava, a comida era ruim. E pronto, acabou. Se era ruim e não tinha discussão. Só que era ruim para ele. Outro ponto para essa pessoa era a questão de música, né, de bandas.
Para ele, por ele não gostar de determinadas bandas, de determinados estilos musicais, aquilo não prestava e pronto, acabou-se. E quem gostava estava errado. E assim, esses são exemplos, digamos que inofensivos, só que esse tipo de comportamento pode trazer um prejuízo muito grande para o convívio com essas pessoas, o convívio social de uma maneira geral. Porque se essas pessoas forem intolerantes, nesse sentido de o que elas acham, o ponto de vista delas é único, isso vai ser muito ruim, por exemplo, para um relacionamento a dois, para um casal, onde só um tem voz, onde só um tem vez, tudo que o outro falar, opinar, está errado. E eu acredito que as pessoas deveriam buscar autoconhecimento justamente para lidar com essas coisas. Porque é muito ruim você conviver, você lidar com uma pessoa que não consegue ter o mínimo de abertura para essas situações. E principalmente quando a pessoa ela está numa posição, né, ela tem um cargo de poder, onde quem tem poder pode, se quiser, prejudicar outras pessoas. Então, alguém pode ser prejudicado por outra pessoa que esteja numa posição de poder e que tem uma visão muito limitada, muito único ali o ponto de vista dele, porque simplesmente ele não vai aceitar outras visões, outras opiniões. Imagina se esse cara que estava demonizando esse produto, que abre a tampa do pote de forma automática, fosse, sei lá, diretor de uma empresa e dissesse, não, não vai ter e pronto. Então, pessoas que poderiam se beneficiar com essa ferramenta por terem limitações de mobilidade decorrentes de alguma doença ou deficiência física, sei lá, não iriam usufruir disso. Então, eu fiquei realmente pensando nisso, nesse post, porque muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. Eu conheço várias que são assim. Eu acredito que a melhor forma de resolver essas questões é através da busca de autoconhecimento, para que você entenda que o seu ponto de vista ele não é único, que existem outros pontos de vista, que existem outras questões a serem consideradas, porque você nunca vê o todo, você sempre vai ver uma fração de algo. Eu costumo dizer que toda história tem três lados: o lado de uma pessoa, o lado da outra pessoa e a verdade. Porque quando você se depara com uma situação, dificilmente você vai ter informações o suficientes para ver o todo, mesmo porque cada qual vai experimentar uma situação com base nas suas experiências, na sua verdade, na tudo que viveu. Isso interfere na nossa interpretação de algo. E eu lembrei agora, inclusive, de um exemplo do... Eu não lembro exatamente se era o príncipe Charles, né? Era um membro da família real lá da Inglaterra, onde um fotógrafo tirou uma foto dele, onde, pelo ângulo da foto, a mão dele mostrou mais ou menos assim, de lado, sabe? Então, meio que você só via os dedos de lado dele. E criticaram, dizendo que ele estava fazendo um gesto obsceno, né? Enfim, a gente sabe que gesto parecia. Eu vou colocar a foto aqui para você entender melhor do que eu estou falando. Só que outro fotógrafo tirou a foto de outro ângulo. E nesse outro ângulo, dava para ver que, na verdade, a mão dele estava mais ou menos assim, nessa posição, que no final das contas, ele não estava fazendo o gesto de que as pessoas achavam que ele estava fazendo. Entende? Então, isso acontece muito. É raro, mas acontece sempre, né? Tem essa frase, uma brincadeira, né? Raro, mas acontece sempre. E hoje, com a moda, né? Com a moda das fake news, é que é grave mesmo. Porque as pessoas não estão nem aí na hora de publicar uma coisa na internet ou de compartilhar. Elas não ligam se aquilo é verdade ou não. Por conta delas terem um viés, seja ideológico, seja político, seja religioso, ela atribui aquilo que ela recebe como informação como verdade. O mais comum é casos de, por exemplo, a pessoa é acusada de roubo, mas ela não fez o roubo, né? Ela não roubou. Só que alguém
achou que aquilo aconteceu e pronto, a pessoa é condenada. Teve um caso recente do rapaz lá do Botafogo, não lembro o nome dele, que um policial seguiu ele no mototáxi, no Uber, sei lá, e deu um tiro no cara. Porque o cara, a mulher do policial, que era até um policial aposentado, achou que ele tinha assaltado ela e não foi. Se esse cara não fosse meio que famoso na internet, né, tem um canal dele, e não tivesse os conhecidos que ele tem, que ele conhecia muita gente, muita influência, muita gente famosa, ele teria simplesmente sido, muito provavelmente, preso como acusado de roubo, porque a mulher acusou ele de roubo e pronto, acabou, é como se ele tivesse roubado. E as pessoas não param para pensar, será que aquilo é verdade? Mas não, como eu não estou aqui defendendo bandido de forma alguma, mas como existe essa máxima de bandido bom é bandido morto, as pessoas não questionam. Então, não é que eu defenda bandido, sabe? Eu tenho uma aversão a pessoas que prejudicam um trabalhador, que cometem crimes. Só que a gente tem que ter cuidado para saber se aquela acusação é real, se aquela acusação é de verdade. E um simples compartilhamento, uma simples opinião de alguém mais influente na internet pode ser bastante danoso à vida de alguém e muitas vezes sem volta. É triste isso, essa onda que a internet proporcionou. Porque a culpa não é da internet, a culpa é das pessoas. A internet, ela serve como um potencializador daquilo que existe dentro de nós. E agora eu queria saber da sua opinião. O que é que você acha desses comentários que eu fiz, dessa minha opinião? Você concorda, discorda? Acha que não tem nada a ver? Acha que é isso mesmo? Vamos interagir aqui no comentário. Primeiro, porque eu gosto de saber a opinião de vocês. E segundo, isso ajuda a dar engajamento nesse vídeo e entregar para mais pessoas. Era isso que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo. Um grande abraço e até mais.